Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. É com grande alegria que nós iniciamos hoje o primeiro podcast, a live podcast, de muitas que acontecerão para você mulher, para você que realmente quer uma palavra, um direcionamento, e nada melhor do que a gente fazer isso em forma de partilha, de testemunho, de história e em cima de verdade. E hoje, nessa primeira live, eu estou muito feliz, pela participação da pastora Vânia. A pastora Vânia, eu falo que nada é coincidência, mas tudo é uma forma de Deus providenciar pessoas para somar propósito. E em um momento de fragilidade, eu conheci a Vânia e a Vânia me ajudou muito. E com certeza, em cima de uma dor, tudo tem um propósito. E foi a partir dessa nossa relação, desse envolvimento, que nasceu também essa live, que nasceu o podcast, de mulheres que juntas somos mais, de mulheres que têm história, têm partilha. E hoje a Vânia vai contar um pouquinho para nós, um pouquinho da sua história, da sua experiência, e eu tenho certeza que vai vir para somar e vai vir para edificar a sua vida. Mas é muito legal você compartilhar essa live para mulheres que precisam, para pessoas que precisam, essa live também para homens, para família, enfim, eu tenho certeza que vai ser palavra do céu para você através de história. E nós vamos agora conhecer um pouquinho, da Vânia. Vânia, boa noite. Boa noite, Dani, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer grande ter você aqui com a gente. E a Vânia, ela é pastora, missionária de Campinas, e ela está evangelizando e fazendo a diferença aqui em São Sebastião do Paraíso. E Vânia, conta um pouquinho pra gente como que você veio parar em São Sebastião do Paraíso, conta um pouquinho pra gente aí da sua missão, como tudo começou. Nossa, minha filha, se eu vou contar tudo, vai dar um livro. Eu vou resumir, viu, Dani? Eu tô feliz que você também sabe que tem pessoas que Deus nos apresenta, né? E como eu tô pastoreando a igreja aqui, e você um dia passou aqui, e Deus me usou para você estar meio que angustiada, desesperada, e nasceu uma amizade, né? E quando alugamos esse ponto aqui, Deus falou para mim que essa história ia ser um podcast, né? E eu sou meio, eu tenho só espírito de desobediência. E Deus hoje te usou para nós dar um início aqui, né? Para dar um empurrãozinho, porque vai ser o primeiro de muitos, né? Nós improvisamos hoje aqui, mas nós vamos organizar. E prazer ter te conhecido, viu? Obrigada pelo convite, tá? Igualmente. Convite. Muito feliz. Como que eu cheguei no paraíso, né? Essa live vai ser muito importante porque vai, assim, mudar muitas vidas de muitas pessoas, sabe? Vigiar. Não adiantamos nada nós orarmos muito e não vigiar, né? Eu era uma pessoa casada, 2 filhos lindos, Felipe e Guilherme, e em Campinas, uma empresária muito bem sucedida, meu ex-marido também muito bem sucedido, pessoal da Petrobras, né? Então, família muito abençoada. E daí, um dia eu tinha uma loja em Jaguariúna, tá? Minha loja era mais bombada em Jaguariúna, que eu gosto, porque é bom assim, que Deus te chamou de outra luz. E um dia, eu recebi um telefonema do meu sobrinho de Salvador, que ele queria vir para minha casa com uma namorada, porque ele trabalhava na chefe da Ambev, e ela entrou na vida dele, que tem pessoas que entram na nossa vida para somar, e outra para destruição. E ela entrou na vida dele e foi só destruição na vida dele. Esse sobrinho meu mais amado da minha irmã, né? E eu nunca gostei muito de pessoas assim estranhas na minha casa, sempre fui meio que seletiva. E aí, como esse sobrinho meu, essa irmã minha que me criou, eu falei, eu vou aceitar, porque eles vinham, era coisa passageira. E meu ex-marido era chato, gostava de visita em casa. E ele era, meu ex-marido era muito bonito, ele era tão bucho.
Assim, né? Tomara que ele esteja me vendo, não, eu bucho. E Deus castigou para o bucho. E daí ela, gente, como que a inveja era terrível, né? Ela chegou, eu fui buscar no aeroporto, ela e meu sobrinho de marca na sexta manhã. Quando ela chegou na porta da minha casa, ela olhou da minha casa, ela falou assim, de quem é essa casa? Eu olhei assim, eu falei assim, a casa é minha, né? Eu moro ali, né? E nisso ela bateu o olho no meu ex-marido. Eu pedi para ele que não seja educado, porque ele era meio que assim, maldicinho, eu falei, seja educado, né? Trata bem para não chegar lá na Salvador dizer que eu fui, né? Família sabe como que é família. E nisso ela bateu o olho nele. Foi algo assim tão diabólico, ela bateu o olho nele. E já ficou doida por ele. Ele estava de férias. Dentro da sua casa. Dentro da minha casa. Aí no dia seguinte, ela retornou a Salvador e foi para um centro de feitiçaria, essas coisas aí, com a família dela todinha, desses povos assim, sabe, mexe com isso. Menina, ela foi para Salvador, ela chegou, no dia seguinte que ela bateu o olho na minha vida, na vida do meu ex-marido, ela endoidou para ele, queria a minha vida, ela não queria ele, ela queria a minha vida. Meu Deus. Ela queria a minha vida, uma loja, filhos, né, meus filhos fazendo objetivo, né, eu fazia faculdade, né, na Unip. Então ela endoidou assim, mas endoidou mesmo, tipo, quero essa vida, a vida dela. Ela não queria meu ex-marido, ela não queria minha roupa, a minha loja, ela queria ser eu. E nisso ela voltou para Salvador, ficou o dia todo dentro do terreiro, com essas pessoas fazendo essas práticas e meu sobrinho ligando naquele dia, ela já veio preparada. E foi questão de tempo, assim, eu fui começando a ficar doente. E ele começou a beber, começou a brigar, eu nunca fomos de briga, começou a brigar, mas briga feia mesmo. E ele ficou irreconhecível, né? Ela já veio, fez um trabalho para virar a cabeça dele, virou mesmo, aquela pessoa até que então que me amava, puxava a cadeira para mim sentar, eu me apaixonei por ele, ele era muito educado. Conheci ele na faculdade, ele era uma pessoa muito educada. Né? E daí ele puxava a cadeira para me sentar, abria a porta do carro. Quanto tempo vocês tinham de casado nessa época? Ela tinha com 12 anos. E aí, sim, virou uma coisa tão diabólica que ele virou a cabeça, ele me via como um cão. Ele olhava em mim, ele era apaixonado, ele via o cão em mim e eu tinha medo dele, porque assim, ele ficou irreconhecível, né? E quando ele chegou aí, começou, sabe, quando ela chegou, que começou isso, eu fiquei internada 12 dias no Centro Médico em Campinas, que é referência tipo AIS, em São Paulo. E eu quase morri, fiquei 12 dias internada. E 2 equipes médicas queriam botar meu braço, eu tive que tomar sangue, né? E aí eu fiquei internada 12 dias de uma injeção na barriga, porque deu trombose no meu braço. Foi uma coisa muito diabólica, eu vou resumir aqui. E menina, e ela ficou dentro da minha casa reinando enquanto eu estava internada. E quando eu saí da internação, os médicos me liberou que tinha uma loja de Jaguariúna. E eles falaram, Vânia, você não pode mexer seu braço, não, você vai voltar enquanto amputar seu braço, vai estar, tá bom. Eu estava virada, assim, não era crente, não, eu estava virada, mas tá bom. Os médicos tudo de olho em mim. Eu falei, então tá tudo bem, eu vou pra casa, é quietinha, não sabe. Nessa época você ainda não frequentava a igreja? Não. Não frequentava. Eu não frequentava nada. A minha mãe era missionária, então eu sou de minha família tudo de bênção, mas minha mãe eu não era nada. Eu sabia que tinha proteção de Deus, que ninguém tocava em mim, eu sempre fui estranha. Mas aquela proteção, aí minha mãe sempre falou muito para mim, e eu nunca ninguém me evangelizou. Quando Deus quer chamar, né? E eu voltei para minha casa. Naquele dia eu cheguei em casa, eu estava com o braço de boia, fiz jaguariúna, fiz vitrine, fiz tudo e retornei para minha casa. E aí eu falei, hoje eu vou acabar essa bagunça na minha casa. E eu não podia mexer o braço, né? Porque senão ia. Menino, eu cheguei daquele jeito em casa, acabei com a festa de todo mundo. E aí só que eu não fui sábia, agora eu vou entrar, né? Vou entrar. Eu não fui sábia. O que eu fiz? Se eu tivesse sabedoria, eu não fui sábia. Eu peguei meu ex-marido, joguei para fora de casa, e eu era magrinha, pesada, 50 poucos, bati nos dois, fiquei até às 7 da manhã esperando eles saírem do dois no meu carro, tal, saíram os dois no meu carro nesse dia, e quando eles retornaram, fiquei até às 7 da manhã. Eu chamei minha sogra, falei, vem cá, você vê como é que é do raciocínio, porque já que você não
filha não pode fazer bagunça, barraca. E aí ela veio, eu fiquei até às 7, quando eles chegaram, menino, acho que o cão pulou em mim, porque eu não era aquele focão, eu não tinha força, nunca peguei. E eu agredi ela, joguei tudo para fora de casa. E nisso ela falou para mim, isso é tudo que eu queria, porque as mulheres sabem que fica a sua casa. Quando ela falou, é tudo que eu queria, ela fez algo para mim brigar com meu ex-marido, me mandar ele para fora de casa porque ela queria. E eu não fui sábia, né? E isso acontece com as mulheres e com os homens hoje em dia. Foi um plano de Deus dela entrar na minha vida, né? Mas eu quase morri. Eram obras muito pesadas, eu não tinha estrutura, não tinha nada assim, mas Deus me livrou, né? Por isso que eu estou para a casa do Senhor, é porque é do meu chamado. Eu acho que é muito importante, né, Vânia, em cima assim, do contexto e dessa história de alguém que viveu e passou tudo isso, deixar um alerta o quanto é importante a gente saber, né, o valor do matrimônio, da família, e você saber que Jesus tem que estar no meio, né? Porque a gente tem um certo equilíbrio e tem sabedoria para lidar com essas situações e a gente vê um outro olhar, né, as coisas. Mas eu entendo perfeitamente. E no momento oportuno, eu acho que tem tudo a ver assim para mim falar sobre isso, porque a falta de sabedoria gera consequências, né? E daí a falta de sabedoria, eu tinha experiência, ninguém para instruí-la, né? E eu pus ele para fora de casa. E ele tentou até voltar comigo, ele tentou a volta, né? E aí eu fui para a igreja, porque eu comecei a passar muito mal, eu passei muito vômito, muita sangue puro, né? E daí eu fiquei muito doente, uma obra de magia dele. Então ele desligou o câncer em toda. E aí eu liguei numa rádio e assim que eu separei, eu falei, eu estava muito bem de vida, eu falei assim, eu vou me jogar na balada, eu vou curtir a minha vida. Porque eu estava casada no meio tempo, então eu falei, agora eu vou curtir. E eu até saí, fui curtir umas 2 vezes, fui na Polo Campinas, uma balada lá, Autopadrão de Campinas. Mas um dia eu ouvi uma voz de Deus, um bom ouvir a voz de Deus. Uma voz falou assim, se eu fosse, que pela minha pernas, essa balada tinha umas escadas, tinha uma Polo Campinas, é alta sociedade. E eu vi aquela voz quando eu ficava na minha casa quietinha hoje. E naquela noite eu botei um receptor, né, que é um rádio que tinha no meu quarto lá, eu estava sozinha, morava numa casa muito grande, eu estava com ele. E eu comecei a fazer muito vômito de sangue purinho. E naquela noite eu liguei na rádio, né? Foi tremendo, eu liguei naquela rádio. Nunca tinha ouvido ninguém falar em línguas, nunca tinha ido à igreja. Mas sempre fui temente a Deus. Sempre fui uma pessoa muito do bem. Nunca fiz mal pela vontade de ninguém. Fiz pra mim, né? E aquele pastor, que foi meu pastor, o Valdemiro, que morreu, esse menino para Jesus, ele pegou e falou assim, ó, fizeram uma tia negra para te matar, se tu não ficar firme com Jesus, vai morrer. E eu quase morri, eu passei um processo de 1 ano de libertação, foi muito difícil, onde eu tive que renunciar tudo mesmo e jogar na vida de Deus. Porque se eu não me jogasse, eu ia morrer, porque todo mundo que chegava até mim falava, você vai morrer. E Deus falou assim, se você não se consertar, eu vou abrir o chão para te enterrar, porque eu tinha um chamado de Deus muito forte e pequeno, eu já tinha esses dons. Só que não com essa dimensão. E o importante dessa live hoje, é para a gente, as mulheres e os homens também, vigiar com quem põe dentro de casa, com quem você, o casamento, e eu contei para ela assim, que meu casamento estava passando uma fase meio difícil, uma brecha que ela entrou. Se o casamento não está bom, né, não tem que estar contando para a mãe, para o pai, a mulher sabe, ela vai para os pés de Jesus orar. E o esposo também buscar alguém para auxiliar Salomão. Tem uma passagem na Bíblia que 2 mulheres, 2 prostitutas, elas estavam dormindo no quarto. Foi a primeira obra que Salomão iniciou o ministério de Salomão. E essas 2 mulheres, elas tiveram ambos filhos. E um veio a falecer na meia-noite. E quando a outra acordou, o seu filho estava morto, ela trocou, né? Ela fez uma troca. E aquela mulher foi muito sábia. Ela falou, esse filho é meu. A outra começou a chegar, não é meu, não, esse filho não é seu. O que ela fez? Ela foi até o rei Salomão, que era o filho de Davi, e foi levar a causa dela para Salomão. E Salomão, ele falou assim, eu vou resolver isso. Traga a espada para mim e me dá a criança. Porque ele ia dividir a criança no meio, dar um pedaço para um para o outro. Mas a mentira não vai muito longe. Aí logo a mãe, a farsante, ela falou, não, mata mesmo.
E a mãe, que era original, falou no mate, meu filho, essa avó pegou o filho e deu para a mãe. É muito bom nós buscarmos mulheres de hoje em dia, principalmente cristãs, tem um índice muito alto de casamento cristão destruídos. Sabe, dá uma vergonha. Mas por que, Vânia? Porque as mulheres, irmãos, hoje em dia, mas é empoderada, feminista, quer concorrer com o homem. Não, a mulher sabe, ela edifica a sua casa. Eu não tenho que concorrer com o homem. O homem tem o papel de marido e eu de esposa. Né? Eu não posso casar com uma pessoa para me concorrer com ele. Né? Eu tenho que estar com uma pessoa porque ela me faz feliz, me faz bem. Eu não quero concorrer, e as mulheres querem concorrer com os homens. As mulheres cristãs, a maioria não ora. Não ora. Assim, é uma vergonha porque elas não oram. Fica assistindo uma live, assistindo uma pregação, mas não é isso que Deus requer de mim e de você. Deus quer que nós jogamos nossos joelhos no chão, porque Deus quer ouvir a minha oração, a sua oração. Então, muitas pessoas ficam assistindo live achando que Jesus ele quer a minha oração e a sua oração. E nesse momento que eu me vi sozinha, porque eu tinha muita amizade, a alta sociedade que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, pessoal do Alphaville, os altos condomínios, sabe? Pessoas da alta sociedade, era tudo amigos viraram tudo das costas para mim. Todo mundo. Quando eu olhei para trás, só tinha farol, seus carros e os cavaleiros. Na frente, só Jesus. E ali, eu estava num beco sem saída. Todo mundo se afastou de mim. Todo mundo, porque eu comecei a perder tudo. Eu tinha uma loja agora que eu investi muito alto, eu tenho até muitas coisas guardadas. Eu investi muito alto na loja que era mais linda, perdi tudo. Fazer um investimento de 100 mil, perdi tudo. Coisa que eu construí, um exemplo assim, demorei um ano, né, tal. Em um dia perdi tudo, porque para a gente ganhar é difícil. Mas para perder é assim. Perdi uma loja, perdi um patrimônio muito grande, meu ex-marido ficou praticamente com tudo, mas foi tudo um propósito. Deus veio um apartamento, uma loja, um carro, né? Ele comprou meus advogados, mas tudo isso, as pessoas têm que entender uma coisa, foi permissão de Deus. Se eu tivesse com tudo que é meu, eu não estaria a missionária Vânia hoje, não estaria em paraíso. Porque se Deus tivesse me dado, que eu tivesse bem de vida, mas nunca ia ficar aqui. Eu ia falar, né, Vânia? Na verdade, todo escolhido não tem escolha. Então, quando você tem um chamado, e às vezes a gente acha que é o inimigo, né, que está provocando a situação, mas Deus permite, porque para um bem maior, e com certeza Deus já tinha essa trajetória para você e para você chegar, né, aqui hoje, e está dando testemunho para muitas mulheres, que eu falo assim, dá até, né, longa história se a gente for conversar sobre isso, mas o papel da mulher é muito importante. E hoje o inimigo, ele quer o quê? Ele quer colocar, né, afazeres, ele quer colocar ali a mulher para se igualar ao homem, porque aí ela vai perder o papel dela, que é a sabedoria do lar, né? E eu por muito tempo também não tive essa sabedoria, e hoje eu vejo como as mulheres estão atropelando e estão perdidas. Então, aí que acontece. E Deus falou que se ele não me consertasse, ele abriu uma porta. Então, foi um mistério que eu estava em Salvador, fazendo uma obra em Salvador, e foi assim, também eu já cheguei chegando. Eu nunca dei trabalho na igreja. Com um ano eu me aceitei Jesus, eu iniciei tudo, com um ano eu estava pregando no Brasil todo. Viajei todo o Brasil mostrando. Se você está no antigo Facebook Vânia Santos, eu passei o Brasil todo pregando. E eu cheguei de Salvador e 23 dias fazendo missão. Quando eu cheguei, eu recebi uma ligação de Paraíba, eu nem sabia que isso tinha um mapa, né? E um tal de Paulinho, que tomara que ele esteja me assistindo, Deus quebra ele todinho. Esse Paulinho e a Tereza, do namoro de Deus é fiel. Eles me ligaram também, eu estava irada. Desci no aeroporto, peguei meu carro para o apartamento, levei o Guilherme, meu filho, na escola no ângulo, e falei, vou correr, eu estava nos treinos, eu não estressava. Que idade tem seus filhos? Guilherme tem 26, eu tenho 18. Ele é economista já, né? E o Felipe vai para a faculdade agora. E aí, eu fui correr na Lagoa do Taquara. Aí, e o povo me ligando daqui, que uma pastora de Uberaba deu meu telefone, ela é dos Estados Unidos, tá? Uberaba deu meu número, o povo tudo me conhece, não sei como que me acha. Aí ela me ligou.
o pessoal tá aqui, Vânia, você pode vir fazer uma obra aqui? Eu falei, não posso não, Deus disse que eu não ia, não. Eu sabia que era pra mim, eu falei, não vou não, Deus disse pra mim não ir. Você já conhecia a cidade? Eu não. Aí ligaram esse pessoal daqui pra mim. Aí eu falei, eu não posso não. Acabei de chegar de viagem, Deus precisava descansar, né? E foi muito engraçado que eu nunca levava telefone pra correr, eu ia no meu temporário, eu gostava muito de. Aí eu fui correndo, eu levei o telefone. Aí ligou uma pastora do Pernambuco, tal de Lima. Sabe como é que o povo me acha? E falou assim, olha, Deus mandou você ir a Paraíso, numa cidade, fazer uma obra. Um homem vitimado de uma magia negra, ele vai morrer, e se ele morrer, eu vou arrancar seu corpo. Falei, Deus. Aí eu peguei, dei meia volta, peguei meu carro, me mandei para o apartamento, liguei para o ex-marido do Guilherme, que eu vou fazer uma viagem rápida dessa. Passei na casa de umas lojas, olhando no carro, bem comigo, que eu não conhecia, né? E liguei para Paraíso, liguei para o Paulo do posto, que tinha um posto sempre para Ribeirão Preto. Falei, eu mando a gasolina e pedaço de bolsa, eu não conhecia nada, né? Mas aí eu sempre fui ligeira, e eu vim para cá. Cheguei na entrada ali numa porcaria perdida, para o posto, e me explicaram, e vim para cá. E foi um mistério, porque quando eu cheguei para o posto desse Paulinho, posto de gasolina, né? Não entrava uma família. E eu dei guardar cedo porque eu dei guardar muito aproximado. E ele foi me buscar na Tereza, na minha hora do posto, era umas 7 da manhã. E no momento que eu entrei no posto, eu comecei a orar, como o posto dele, cheio de gente. E ele falou que tinha mais de mês que eu não entrava no Rio. Aí eu fui orar no escritório, porque como chegou muita gente, era 3 dias de oração. Sei que no terceiro dia o posto bombou, Deus quebrou a maldição. E ele estava endividado, muito de devendo para ele, recebeu tudo o dinheiro dele. E aí Deus falou, agora que vai fazer uma missão aqui em Paraíso, que é com o filho da Tereza, que ele era usuário de entorpecente, ele estava no crack há 30 anos. Todos os pastores do Brasil veio aqui orar por ele, como nada acontecia. Ele chegou a ser internado para Curitiba, vários lugares que antes não tinha clínica por perto. E Deus falou que vai ter um propósito, que eu falei, eu mesmo não. E eu fiquei 5 dias, fui embora, e daí fiquei indo. Aí como Deus falou que vai ficar aqui com a obra do Filho da Tereza, aí eu fiz um propósito com Deus um monte. Com 21 dias o moço estava terminando no crack, foi liberto. 30 dias. E eu falei para Deus 2 coisas. Quando ele me chamou, eu falei, já que o Senhor vai me chamar, eu não quero ir, mas já me chamou, eu vou. Mas eu não sei viver 2 faces. Eu sou muito autêntica. Aí eu falei para Deus 2 coisas, eu quero ser mais usada e mais ousada. Ele falou assim, coisa do não gostei, mais usada e mais ousada. É porque não adianta eu ser usada e não ter ousadia. Aí ele falou assim, coisa dura tu me pedisse. Porque Eliseu pediu a porção dobrada de Elias, quando Elias, né, ia morrer. Aí ele falou assim, ó, quero sua porção, o que quer que eu te faça? Então, eu quero sua porção dobrada. Elias falou assim, coisa dura que me pedisse. Coisa dura é pedir para ser usada nas mãos de Deus. Nossa, porque Deus me matou e me ressuscitou e continua me matando aos poucos. E Deus me levantou. E eu, como eu fui muito vitimada dessas obras malignas, essas pessoas que descobriram no casamento, porque quando eu descobri, era um centro de Baboloxá em Salvador, é mais de 200 componentes. E quando eu vim em Quero, eu me concentrei, fiz todas as vestes, porque essas coisas pegam assim e matam, viu? E hoje nós crentes não matam quando Deus deu um peixe. E aí eu comprei essa causa, Deus falou de levantar para repreender essas coisas, porque é triste ver um homem, e o que tem de homem amarrado por obra de feitiçaria, o que tem de homem tem de São Sebastião casado com bruxas, mulheres bruxas, fala mesmo, o livro conta tudo. Mulheres bruxas, feiticeiras, e essas, porque pessoas bonitas por dentro, não precisa amarrar ninguém, as coisas vêm assim, ó, Deus sempre prepara. E mulheres feias, mal amadas, que precisam dessas coisas, e a maioria dos casamentos, hoje é tudo amarrado de bruxaria e feitiçaria. Tem uma academia que eu vou, eu nunca, quando eu entro lá, eu fico naquele faço mais esteira, eu sou preguiçosa, porque as coisas me cansam, só de eu ver. Eu entro e eu tenho um dom de discernimento. Tem uma mulher que ela entra, ela olha na minha cara, faz uma cara feia, tipo assim, ó, tu sabe quem eu sou, né? E eu encaro ela, porque eu sou desafiadora. E resumindo tudo isso, dando um alerta que eu deixo para as pessoas. Seja mais vigilante, prudente, principalmente cristão. Cristão é o mais estrambelhado do mundo, sabia? É um ir em casa dos outros, chico, mexerico. Nós tem que ser cristão, tem que ser mais vigilantes e reservados. Entender o chamado. Quantos casamentos Deus me usou para restaurar? A maioria que chega até mim é para Deus restaurar. No meu caso, Deus falou para mim antes, eu não vou restaurar, não vou restaurar esse homem.
E eu chorei, Dani. Fiquei 2 anos na igreja chorando, eu amava aquele homem. Deus, eu quero descabelar, eu quero esse homem. E Deus falou, ninguém nunca chegou em mim e falou, eu vou te vir profeta do mundo todo. Tem uma obra contigo dos 4 cantos, embaixatriz, mas ninguém, mas eu não queria saber disso. Eu queria meu marido. E ninguém nunca chegou em mim e falou, eu vou lhe dar bem. Mas chegou um momento, eu sou muito determinada, eu sou 880, porque eu cheguei para Deus e falei, ó, esse homem fez, seu filho, fique com você, faça a vontade e faça a vontade da minha vida. E eu abri mão dele, porque eu sabia, quando eu casei, que ele não era para mim, porque eu sempre soube. Quando eu casei, eu sabia que ele não ia ficar casado com ele. Depois que eu aproveitei o dedo dele, fiz plástico, me estudei tudo. Porque eu sabia que eu não ia ficar também. Eu era uma mulher sábia, eu era uma ótima dona de casa, tanto que pessoa de Paraíso já foi na casa da minha sogra, ela contou, né, para ele, falou que eu sempre fui uma ótima mãe, sempre fui aquela mãe mesmo. Da forma que eu cuido da igreja, eu imagino tudo dos filhos, eu sempre fui aquela mãe, sabe, mulher mesmo. Então nunca dei, mas Deus permitiu essa brecha para eu me consertar, porque é do meu chamado. Então as pessoas, os cristãos precisam vigiar mais, os cristãos têm que consagrar essa mulher, jejuar. E como que assim Deus me levantou, foi renunciei tudo. Deus falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, eu deixei tudo por amor de Jesus. Só que eu entendi que era só por um tempo. E eu sei, e assim as pessoas não entendem o tempo de Deus, eu sabia que é só um tempo. Quero Deus me levantar ministerialmente. Depois que Deus me levantar ministerialmente, Deus vai restituir e restaurar tudo. Não o marido vai me dar não quero não. Eu falei, tem que ser. Vai fazer bom. Vai tudo novo. Mas eu entendi o meu chamado. Porque tem caso que Deus separa, é bíblico, né? Os discípulos falam, mestre, por que jejuamos nós e as mulheres não? Jesus diz assim, deixa eu tirar o marido delas, que elas vão passar a jejuar. Tem caso que Deus assim, permite a separação para não tocar no filho, mas para a mulher entrar na oração. Tem muitas amigas do Brasil todo que nós oramos, passa madrugada fora aí, e a gente ajuda uma outra. Porque eu passei por um momento muito difícil, não ter ninguém para me dar um apoio. Porque Deus fez algo comigo assim, ó, Deus falou assim, tu vai aprender a viver de fé. Deus tirou todo, não permite por cima de minha família. Minha família é muito bem sucedida, as pessoas conhecem a minha família, muito bem sucedida. Tem irmãs minhas que andam de carro blindado, a gente está aqui em Paraíso, já foi lá, já vivo. Porém, Deus afastou tudo, endureceu o coração desse povo tudo, para eles não me ajudar, para mim ser dependente de Deus. Eu aprendi a lição, hoje eu sou dependente de Deus, né? Hoje eu sou dependente de Deus. As pessoas que não me ajudaram, que não estiveram mão para mim, eu não critico nenhum deles, porque eu sei que foi Deus quem endureceu o coração. Sou grata porque hoje já viajei o Brasil, indo levando a palavra, e a maioria tudo assim para Jesus. Com Madre minha, que mora nos Estados Unidos, que fez faculdade comigo, já mora lá, uma turma, tudo, aceitou Jesus, eu daqui e de lá. Hoje em dia são membros meus, eu tenho membro no Brasil, tenho membro fora. As mesmas pessoas de balada, as pessoas de bagunça, de faculdade, hoje são membros meus, entendeu? Vira o meu testemunho, hoje em dia tudo. Vânia, e eu, tá sempre aí, vai orar. Qual que é o segredo? Para um cristão ser abençoado. E eu me sinto hoje uma bênção de Deus, sabe? Então, eu reclamo de muita coisa, ainda estou reclamando mesmo. Mas eu louvo a Deus porque assim, ele confiou em mim um ministério muito lindo, né? De ajudar as pessoas. Porque é triste você ver a pessoa no poço, depressiva, porque é fácil andar com você está com carrão, roupa de marca, viajando, e nos melhores cafés, nos melhores open bar, nos melhores restaurantes, aí tu tem muita amizade. Mas quando tu está no fundo do poço, eu quero ver quem é, não vai. Mesmo Deus falando, né? Mesmo Deus falando, as pessoas não vão. E muitas pessoas do país eu não sou de contar. Eu faço muita obra assim, pelo oculto, assim, sabe? Mesmo não tenho a minha vida estabilizada financeiramente, que eu vou ficar muito rica, quem quer dar glória a Deus. Amém. Porque eu ajudo muita gente, tiro do fundo do poço, pessoas que estão tentando suicídio, tiro do fundo do poço e falo, não, vamos andar junto aqui, porque Deus veio assim, o samaritano, igual a palavra do samaritano, né? Passou todo mundo e não ajudou. Então, assim, igual o samaritano foi aquele homem que assim, estava lá ferido, machucado, e quantas pessoas estão machucadas, está ferida, e as pessoas querem lá levar uma cesta básica, quer pregar a palavra, a pessoa com fome quer pregar a palavra, sabe? O morador de rua, ele conhece mais do que eu e você. Então, os cristãos hoje em dia têm que se dar as mãos
para nós fazer um projeto de não só dar cestas básicas, mas poder amparar. Um dia eu fiquei muito triste. Aconteceu algo na outra igreja. Nós fizemos uma vigília, e lá eu ia muito morador de rua, e todos foram libertos. Eu gosto de ajudar essas pessoas que não tem mais ninguém. Deus permitiu ninguém me ajudar, porque hoje em dia minha dor é para aquelas pessoas que não tem mais nada para oferecer para ninguém, só tem só o chão. E aquele morador de rua ele ficou. Muitas pessoas assim, né? Aquele morador de rua ficou conosco na vigília toda. Eu falo que você tocou em algo muito importante, porque assim, tem uma diferença, né, Vânia, da gente conhecer a Deus e da gente obedecer a Deus. A obediência. E a partir do momento que a gente se permite a esse relacionamento, as coisas mudam. Tem um processo doloroso, só que vale a pena, né? Porque você começa a experimentar verdadeiramente, né, a boa, agradável e perfeita vontade dele. E diante dos desafios, né, das circunstâncias que acontecem no dia a dia, enfim. E foi isso, né, que aconteceu com você diante dessa situação toda. Ele ficou na vigília todinha conosco, aí não foi igual lá esses dias. Aí todo mundo bateu o pé para sua casa, e eu fechei a igreja e ele foi para onde? Isso ficou triste, isso, né? Aí eu fiquei muito triste, falei, Deus, o evangelho está defasado, porque assim, você de um ministério, eu de outro, né? E o meu ministério é de ajudar as pessoas, eu tenho um chamado de missão, né? Minha missão não é só a palavra, mas de ajudar financeiramente com a família, como eu já fiz muito isso. Mas o que o evangelho hoje em dia, as pessoas estão focadas mais no bem para si próprio. Querem se amostrar, eu sou grande pregador, estou dentro dessa igreja aqui, ninguém me vê, não. Eu nem lembro que eu estou aqui, porque é tanta prova, né? Você sabe que dia que eu falo, nossa, hoje eu sou presidente de uma igreja, aí Deus me passa num processo, tudo a gente tem um processo. Eu fiquei 14 anos pastoreando, eu fiz pastoreada como só pastor, 14 anos, e ele faleceu, depois que ele faleceu, eu estava falando com ele, deu o próprio ministério, né? E depois de 14 anos, quando faleceu, aí a bispa deixou coisas dele e tal, aí Deus falou que vai fundar o teu próprio ministério, e hoje eu sou presidente da igreja, Ministério Igreja Evangélica de Jesus Cristo do Rio São Paulo, porque eu queria mostrar. Igreja de Jesus Cristo do Rio São Paulo, né? E esse nome foi Deus que deu, não é a gente que escolhe, não, que dá. Eu queria, as pessoas falando, Vânia, põe tal nome, Deus falou, não, tá bom, eu vou te mandar. Um dia eu estava lá na minha casa, eu olho na sala, do meu quarto, a minha alta, e eu estava na sala, e eu apaguei, dormi, acordei rindo, falei, nossa, que doideira. Aí eu acordei assim, com o nome, Igreja de Jesus Cristo. Eu falei, eita, Igreja de Jesus, não é minha, glória a Deus, porque a igreja não é nome de Jesus. Igreja de Jesus Cristo, falei, Deus, e aí? Aí ele falou assim, a Bíblia transformadas. Porque, na verdade, as pessoas vêm para transformar a vida, né? Só que tem um processo. Hoje em dia eu sei lidar com cada um, tenho muitos membros, muitos mesmo. Sei lidar com cada um, cada situação, sei a dor de cada um. Sabe, hoje em dia eu sei lidar com tudo. E aí foi num processo que eu fiquei em Paraíso, morei em várias casas, foi Deus me tratando, eu não ia nem em casa da minha família, que eu ia era mentira, e eu tive que morar em várias casas, porque eu aprendi na prática. Pessoas muito difíceis, sabe, pessoa muito difícil, que ninguém gostava. Eu fui morar na casa 2 anos, 3 anos, tive que ficar quietinha. Outra época ela não sabe nos olhos, mas eu falei, não, Deus falou assim, ó, se você não passa na prova, que ele põe na cara de uma vela, e eu falei, ixi. E eu aprendi a lidar com cada situação. Hoje em dia eu sei lidar com uma pessoa muito difícil, pessoa muito delicada, assim, sem respeitar o espaço de todo mundo, né? Eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa, eu não parece que eu sou chata, eu não sou. Eu sou uma pessoa, assim, exigente. Uma das coisas de Deus muito certo. Para a pessoa estar no altar comigo, tem que ter pessoa que eu sou solteira há 15 anos, sabia? 15 anos, não, 15 anos. 15 anos. A ação da mulher da fluca de sangue, a mulher da fluca de sangue foi 12 anos, estou 15 anos solteira. Mas fica leve depois que você entende o propósito, né? É porque Deus já falou para mim que eu só vou casar
terminar o meu, tipo assim, ele tá aperfeiçoando o meu dom, que eu tinha maravilha de levantar o alejado, assim, eu falei pra ele, não quero mais levantar ninguém, não cai. Um dia que eu brinco com Deus, eu não alejei ninguém, eu dia que eu brinco com Deus. Mas tá acabando isso, né? E eu entendi que eu tinha que esperar esse tempo de Deus. Sou muito bem sozinha, porque pra mim tá com uma pessoa pra estar me enchendo o saco pra eu estar sozinha, tá? Eu quero alguém de Deus. Alguém pra estar do meu lado, tem que estar à minha altura. Quem conhece, né, um verdadeiro amor e entende, né, o propósito, o processo, porque se Deus, eu odeio gente mau caráter, que usa o nome dele de Deus como malandragem. Então, uma pessoa para estar ao meu lado, ela vai ter que, primeiramente, amar Deus e viver os preceitos de Deus. E depois vai ter que me respeitar no meu ministério, porque eu viajo muito, já viajei muito para fora, eu vou voltar a viajar agora. Estou com a gente em Portugal, Estados Unidos, vários lugares. Então, assim, vai ter que respeitar o meu ministério, né? E vai ter que ter confiança, porque se eu viajar, porque eu não estou 15 anos sozinha, Deus não vai me dar um traste. Eu, 15 anos sozinha, Deus vai me dar um cara digno, uma pessoa que vai me respeitar, o ministério. É só mais de propósito, né? Não vou chegar também dando chifre, sabe? Eu vou poder viajar. Não, vai ter uma pessoa que vai ter, primeiro, temor de Deus. Vai estar isso, né? Temor de Deus. Então, Dani, finalizando tudo isso, eu quero te dizer que a sabedoria, né, é o fundamento para tudo. A vigilância. Não pôr qualquer um dentro de sua casa. Hoje em dia as mulheres, qualquer brinquinha já põe um homem fora de casa, não faça isso, é tudo que eles querem bater o pé, se for para voltar é coisa mais difícil, tem gente aqui que sabe. E assim, diálogo, conversar. Abigail, vou falar rapidinho uma história de Abigail. Abigail, ela tinha um marido Nabal, um homem muito ruim, perverso. Ela viveu muitos anos na cidade de Beirute. Mas Abigail não desistiu de ser feliz. Nabal era um homem perverso, um homem de Belial, um homem mandão, um homem cachaceiro, que mandava e ela fazia tudo. Né? E Abigail ali, ela tinha certeza que a hora dela ia chegar. E que a hora de Nabal também ia chegar. Tem muitos maridos Nabal. Tem muitos maridos, por isso que eu estou solteira, tem muitos maridos Nabal, que em cima do altar é uma coisa, e dentro de casa é outra coisa. Muitos lobos dispersados, muitos lobos. Já fui pregar em várias igrejas, eu acabei de pregar, chegar foto minha, tirar foto minha, assim, eu já lavo a cara porque eu não presto um papel para isso. E a Abigail, ela soube esperar o tempo de Deus, porque a justiça de Deus estava não falha. Um dia Davi foi pedir alimentos para Nabal, mandou pedir o exército dele, ele estava com 600 homens. 200 ficou cuidando das coisas e ele mandou ir pedir alimentos para Nabal. Ele estava na época de buscar a ovelha, né? Fartura. Ele mandou um recado para Davi que ele não iria alimentar a exército de Davi, não, porque ele nem conhecia Davi. Porque tem muitos Nabal na vida que na hora que a gente precisa não conhece gente. Davi serviu, ele ajudou tanto ele num momento difícil, de crise. Quando Davi estava na crise, pediu ajuda para ele e falou assim, que eu não conhecia Davi não. Davi se virou. Davi deixou 200 homens cuidando da bagagem, pegou 400 homens e subiu no Natal, tudo que era dele, destruiu tudo. Mas Deus sempre avisa a gente antes. Deus não pega a gente de surpresa. E um dos mancebos, um dos homens de Davi fugiu, foi contou para Abigail. Davi está subindo aí com os homens, vai matar vocês, tudo, destruir tudo. E a que Abigail fez? Ela não contou nada para o marido que estava bêbado, ela fez, preparou alimentos, preparou tudo, chamou um dos homens dela, pegou as jumentas, desceu, foi lá, alimentou. E quando ela chegou até Davi, ela se prostrou e chorou. Ela se humilhou, chorou. Davi, por favor, não faça nada, porque meu marido ama de Belial, ele não sabe o que faz, ele está embriagado. E Davi, ela se humilhou, suplicou. E Davi, ele mudou de ideia, não matou, não fez nada. E ela alimentou todo aquele exército. E agora eu vou entrar na mensagem. Tem um homem que chega em casa bêbado, cansado do trabalho, tem umas mulheres chatas. Eu sou mulher, mas pensa uns trem chatos. Eu queria nascer com uns. E os homens chegam em casa e andam cobrando, exceção de saco. Né? Tem homem que chega, mas não quer chegar, né? É tipo, a pessoa chega muito cansada, né? Relaxa um pouco, depois vai contar os problemas e tal. E aí a Abigail foi sábia. Ele estava bêbado, ela não chegou, não falou nada do acontecido. No dia seguinte, quando ele acordou, falou: olha, Nabal, ontem Deus me usou para livrar de uma desgraça que dentro podia ter morte. E Nabal, quando ela falou isso, Nabal caiu dormindo e morreu. E o mais lindo, minha filha, que Deus é tão bom,
que ela estava esperando. Davi casou com quem? Com Abigail. Deu Abigail para Davi. Pegou todos os bens de Davi, tudo deu para quem? De Nabal, deu tudo para Davi. Ele não quis alimentar o exército, se ferrou, ficou sem a mulher, ficou sempre vivendo a vida. Então é assim que Deus faz. Então a gente tem que viver dentro da Bíblia, porque Deus, Ele honra a gente. E honra a obediência, né? E assim, e ela impediu de acontecer uma desgraça. E as mulheres hoje em dia, em vez de elas impedir desgraça, elas causam desgraça. Você sabia que o índice de feminicídio, que hoje em dia é feminicídio maior que tem em Minas Gerais? Eu acompanho o jornal, vou te acompanhar. É maior que tem em Minas Gerais. Meu Deus. Você sabe que eu conheço o Brasil todo, conheço de Brasil tudo quanto é canto. Mas é um estado de mulheres que eu acho muito bonitas. Vocês são guerreiras, trabalhadoras, faz coisas que eu não faria nunca, e trabalhar no café, não vou, fiz expulsado quem não demora. Mas eu acho assim que são muito falhas. Eu não vejo quase um casamento feliz em Minas Gerais. São Paulo, eu vou muito para São Paulo, né? E as mulheres lá são tudo felizes. São mulheres bonitas, igual você não, todos uns buchos, viu? Porque as mulheres feias, os maridos limpos, tudo rico, e eles respeitam porque a cultura. Aqui os homens querem ter dois de três mulheres. É uma cultura diferente? Aqui os homens querem ter 3 mulheres, mas as mulheres, eu conheço mulher que tem 2 de 3 homens também. Mas você sabe que eu acho que assim, aqui, né, tem muito disso, assim, da mulher ser criada para ser dona de casa, para trabalhar fora, de ter que dar conta de tudo, só que de repente ela quis se igualar ao homem. Não, o que eu vejo na cultura das mulheres mineiras, eu adoro as mulheres, acho muito bonita, inteligentíssima, guerreira, acho vocês guerreiras. Igual Maria Teresa lá com aquele Braz lá, só tudo buscar roupa. Eu vi naquele Braz uma vez, eu passei naquela 25 de março, me deu tão assim, é zonzinha, uma criatura daqui pediu para um negócio lá, quando eu estava em São Paulo, fui lá, passei mal, comecei a querer desmaiar, eu não dou conta daquilo, não. Eu sou meio mole para essas coisas. Eu acho as mineiras muito guerreiras. Só que na área da vida sentimental, elas não sabem lidar com isso. E é tão fácil. É tão fácil. É obedecer, ficar na presença de Deus, assim, e entender o propósito de Deus e tudo aquilo naquela separação. Elas vão trocando, daqui a pouco, minha filha, tá lá, igual Sara, com ouvida, nada aconteceu. Tem que entender o propósito. Se Deus permitiu uma separação, é porque Deus está requerendo mais do que oração da mulher, jejum, porque vai levantar um vaso na casa dela. Vai levantar um vaso. Porque a mulher, que ela é espiritual, quando tem uma pombagira olhando para o marido dela, Deus vai mostrar para a gente um sonho, você vai olhar, aí você não pode brigar. A pessoa, eu como pastor, caçando confusão, que as mulheres vão ter o marido do meu lado, eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer se eu tenho uma pombagira olhando para o meu esposo? Logo não vai dar do meu lado, não sei. Eu vou orar, eu vou pro joelho e vou orar. Eu falo que assim, a mulher hoje, a mulher principalmente aqui, né, do interior, ela tá buscando ser tudo para todo mundo. Só que ela esquece de si. E aí, quando ela esquece de si, ela esquece desse encontro interno, né? Mas precisa tanto. a carência é uma falta de autoconhecimento. Desgraça é uma pessoa sem a graça. As mulheres que eu acho muito carente. Tem mulher que suspeita os malandros andando de casa só para dizer que é um macho. Eu não quero um macho para Deus. Tem mulheres eu mesmo que suspeitam o homem. Vai trabalhar e sustenta ele para dizer que tem um homem porque é carência. É verdade. Carência, porque eu vejo muito aqui em Minas Gerais, carência. E a carência é uma coisa muito perigosa. Você agir com carência, agir por impulso. Você sabe que quando eu conheci meu ex-marido, eu era noiva de um grande empresário, eu larguei dele para cá, isso daí. A minha ex, eu fazia faculdade, eu comecei a dar carona para ele, porque para não ir tanto carro, para não ir, passava do limite, assim, dia de prova, a gente tinha que chegar às 5 da tarde. E eu perguntei para o filho dela, teu filho não quer de carona com a gente? A Sandra também está investindo na Sandra, na turma, a gente cada dia com um carro, para não ir 10 carros do mesmo bairro. Cada dia eu dei carona para ele. E a minha sogra falou assim, olha, você é maravilhosa. Eu estudava, fiz a faculdade, fiz direito, né? E eu era muito inteligente. Minha sogra falava, olha, presta concurso, que eu sou boa nesse negócio. E ela falou uma coisa para mim. A tua desgraça vai ser casar com teu filho. Ela não amaldiçoou meu casamento, ela já sabia que o negócio não ia, porque ela já conhecia o filho dela doido. Só que eu quis pagar para mim. Eu falei, ó, graça, você está com inveja. Porque ela não batia, ela às vezes batia muito de frente.
E eu que fiz os dois se aproximar, né? Eu não era crente, eu ia pra faculdade com ele e eu odiava a mãe. Eu sempre fui aconselheira assim, né? Eu falava, Juninho, por que você odeia sua mãe? E eu acho que foi isso que ele se apaixonou por mim. Eu falava assim, eu não preciso ser brigado com sua mãe, quando você brigar com ela, peça perdão, desculpa. Ele falava o nome dela, ele ia escovar o dente que ele ganhou também, ele quebrava o escova do dente. De tanto ódio que ele tinha da mãe dele. E eu aproximei ele da mãe. Eu não era crente, mas eu pregava a palavra dos outros. Comprei uma Bíblia, dei pra ele. Eu não ia passar a porta da igreja, mas eu mandava os outros ir. Tudo que vinha me encher o saco da igreja. Eu estava no bar bebendo, meus carros. Já estava pregando e estava Eu estava no bar bebendo, vinha aquele povo, eles querem me matar, vamos mais se matar, que sempre foi assim. Fala, mas homem, vai na missa, vai em algum canto lá. E eu mandava para algum canto. Nunca mandei fazer mais um nunca fiz esse canto. Mas a minha sogra gostou da desgraça de casar com ele. Ela odiava ele, e ele odiava ela, porque meu ex-marido era a cara do meu ex-sogro, é Fabiano Barbosa Júnior, e pai também é Fabiano. Ele odiava a mãe, e eu fiz a paz com ele. A gente veio na faculdade, falei que sua mãe gosta, Zeca Pagodinho. Eu levava um Carrefour, Oeste, que fica aberto 24 horas. Aí nós comprávamos CD, ele dava. E um dia ela falou pra mim assim, ó, mulherada. Minha sogra falou assim, Vânia, como que eu faço para ler a Bíblia? Eu falei assim, por quê? Porque o Júnior dá uma bênção comigo, mudou completamente. Eu não era crente, mas não precisa ser crente para ser bom. E ele mudou completamente. Mudou completamente. E eu nunca esqueço disso. Como que eu faço para ler a Bíblia? Por quê? O Júnior está uma bênção. Aí eu comprei uma temporada também. Você entendeu? Então, a gente ser bom paga um preço, a gente ser verdadeiro paga um preço, porque gente de verdade não tem muitos amigos. Mas dentro de tudo isso, a mensagem que nós queremos passar nessa noite: não faça nada por carência. Não conte da sua vida, do seu relacionamento, está no relacionamento, não está bem, chama a pessoa de Deus, faça como as duas mulheres chamam Salomão, procura um profeta, vai conversar e explicar a pessoa de Deus. Não converse com pessoas, às vezes a mãe não é cristã, não vai entender, porque muitas mães falam, lá que arruma outros machos, eu conheço um monte que fala isso. Nós vamos ter o casamento sábado aqui agora, vai ser o casamento, né? Já estou procurando um padrinho para estar comigo. Tem alguém aí, né? E aí, Dani, meu casamento que está aí, um noivado estava defasado. Nós fizemos uma semana de oração, acabou a campanha de 7 dias, tudo na base da oração. Falei para a menina, vai casar agora. Vamos fazer uma campanha, 7 dias, acabou, os 7 dias marcou o casamento, Deus preparou tudo. Buffet, café, tudo. Então, é tudo na base da oração. Mulheres de pastores, olha para os seus esposos. Pastores, olha para os seus esposos, Bíblia, porque a mulher que não é crente, olha para o seu marido descrente. Só que a gente não tem para a gente aprender isso. Hoje em dia, com a sabedoria que eu tenho, nunca ia fazer, agir como a Júlia faz. E a sabedoria que eu tenho hoje, jamais eu ia passar pelo que eu passei, porque eu passei por muita coisa. Só de eu vir para isso, mas na casa dos outros. Você não está entendendo? Eu odiava a casa dos outros, até hoje eu não gosto. Nossa, eu odiava, eu ia para Salvador, ficar no hotel, e minha família, mas eu não ia. E uma das coisas que Deus me quebrou foi isso. Eu passei na casa de Deus, não vou ficar aprendendo, na água do arca, de sabe? Mas onde eu passava, o povo prosperava. Eu estou rico na minha cidade, depois indispensável. Mas eu não tenho ódio de ninguém, eu louvo a Deus pela vida de cada um que morei na casa, pelas portas que se fecharam, pelas portas que ficaram abertas. Eu não passei deixar as portas abertas, né? Fiz um nome em São Sebastião, eu vou levar o nome de São Sebastião para o Brasil, que eu vou viajar, vou levar, sabe assim. Louvo a Deus pela necessidade, porque foi aqui que me apoiaram, aqui que Deus me levantou, aqui que hoje eu sou uma pastora, uma presidente de uma igreja. Isso não estou falando do meu ego, não, que isso não é bom mesmo. Eu queria ter uma loja lá no shopping. E louvo a Deus pelas vidas que tem chegado até a mim. Eu não vou na igreja de ninguém buscar ninguém, as pessoas vêm até a mim. Quando eu quero congregar com vocês, você pode me batizar? Eu não vou, eu não sou de rebelião, não vou nem. Se o pastor está perguntando, eu ligo para ele, dou um cajado, oro com ele, sabe? Sabe? Eu sou uma pessoa do bem. Tem uns pastores que não gostam de mim porque eles membros me caçam e eu não busco ninguém. É o próprio Deus que manda, porque sabe que aqui tem oração, tem vida com Deus, né? E meus membros podem até sair da igreja, mas eles vão de igreja. Sai e volta. Eu falo, Deus, o fulano está tudo aprontando. Põe na mão de Deus, não diz que diz tudo para dentro da igreja. Então, como que eu deu certo com São Sebastião? Eu dei certo assim, ó.
sou muito reservada. Sou na minha prudente, não gosto de mexer, não chego de fofoca de ninguém. Dei certo porque eu entendi que aqui eu vim com uma missão. Eu não vim aqui caçar homem, eu não vim a passeio, eu não vim agradar ninguém, eu vim agradar a Deus. Deu muito certo no ministério e vai continuar dando, porque eu vim aqui e entendi que aqui foi um tratamento de Deus. E as pessoas têm que entender que muita gente vem e não entende. Vem aqui, arruma uma mulher, larga uma mulher, não é isso. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Deus fala, Elias, ele é isso aqui. Deus mandou Abraão lá para seu único filho Isaac. E Deus falou, Isaac, Abraão pega seu único filho, sobe para o monte Moriá com os seus criados, mas no pé do monte você não vai levar ninguém, lá no sacrifício para você ir sozinho. Olha que negócio da mão de Deus. E ele foi, chegou no pé do monte e falou, vocês vão ficar aqui subir com meu filho. E no ato do sacrifício lá, já pensou se ele não ouvisse a voz de Deus? Que ele pegou o cutelo, que ele ia sacrificar o seu filho. Deus falou assim, Abraão, eis aqui, Senhor. Não toca no seu filho, não, porque... E o menino perguntou, né, cadê o cordeiro, né? Ele falou assim, ele, o Deus proverá. Então ele falou isso, Deus, entendeu? O segredo ainda é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E mulheres, orar muito com os filhos. Orar muito com seus filhos. Eu tenho 2 filhos, meus filhos são bênçãos de Deus. Eles é coberto de oração, minha família é coberta de oração. A mulher tem que orar muito com o esposo. O esposo vai pregar, fica em casa de joelho orando, que eu quero ver a pombagira. Não vai. A oração, ela vai destruindo o reino de Satanás. E vocês sabem, a gente está, sabe, tem muita gente que vem muito pregador de fora, não conhece filho dentro de casa. Eu não faço isso. Quando vem, eu põe lá no hotel. Não vai não, minha casa não fica não. Porque assim, o meu casamento foi destruído de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Já fez uma arrumadinha dentro de Salvador. Nunca conhecia. E jogou dentro da minha casa. Eu dormi casada, empresária, cheia do dinheiro, com meus filhos, acordei sem nada. Meu Deus. Entendeu? Olha, foi de grande importância, assim, né, o seu posicionamento para essas mulheres, para essas pessoas que assistiram a live. E com certeza seu ministério só tem a crescer, né? Que eu falo assim, que Deus usa na nossa maior dificuldade, na nossa maior dor, é onde Ele nos usa, né? Para ajudar outras pessoas. Então eu quero te agradecer por esse momento, por essa partilha. Eu falo assim, que a palavra arrasta, mas o testemunho, ele edifica e ele vem bem mais profundo, né? Para nos ajudar e tudo mais. Eu quero agradecer você que ficou aí com a gente, que participou dessa live. Agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para que essa live acontecesse. A Patrícia, que está aqui nos ajudando. E Vânia, que Deus abençoe muito o seu ministério, abençoe muito, né, a sua missão. Eu tenho certeza que é só o começo de uma caminhada do que Deus tem para fazer para você. Vou pagar muito pecado também. E agradecer, porque assim, a Vânia, gente, ela é muito usada por Deus. E quantas vezes, sabe, na madrugada, eu acordo no meio da madrugada com a oração da Vânia e Deus usando ela para falar comigo. Dando desculpa, eu dou um mistério, meu Deus, por isso muito. Às vezes eu estou em casa, eu falo, ora, ali, eu falo, agora minha coisa nenhuma, lá tu vai. Aí eu acabo de orar, a pessoa, eu estou aqui precisando. Essa minha transmissão tem 500 pessoas, né? Dando assim, ressaltando, finalizando meu povo, assim, ó. Se joga na presença de Deus, Jesus está voltando. Não há mais tempo para a gente ficar caçando um grande amor, porque o grande amor não tem nem nome conto de fada. Orar para Deus para não tirar a gente de pergunta, né? Tem gente que fica, as mulheres daqui ficam atrás de um grande amor para mim. Tem que pedir para Deus. Prepara uma pessoa e Deus prepara. Sabia? E não ficar nessa ansiedade, assim, querendo, não, seja suave, seja leve.
Porque a bênção, ela vem, ó, não precisa correr atrás da bênção, porque a bênção vem nos alcançar. É verdade. Eu estou aqui com a Patrícia, vem aqui, Patrícia, comigo. A Patrícia é uma jovem que, rapidinho eu vou testemunho dela. Eu fui na Tchelle fazer uma massagem de Deus, eu não posso me caminhar, que Deus quer me usar para alguém. Eu fui na Tchelle e falei, Tchelle, tu conhece alguém que faz drenagem do lado travada? Né? Porque você fica travada, fazendo trava, né? E eu fui na Tchelle e a Tchelle foi lá. A Tchelle falou, Vânia, tem a Patrícia. Falei, ah. Ela veio na Patrícia, né? Patrícia estava num momento de separação também. Um momento pior da vida dela, de humilhação. E eu fui lá fazer uma massagem na Patrícia. Quando eu cheguei da casa, a Patrícia estava todo mundo parece um sargento. Ela uma mulher da cara mais empurrada, é assim. E Deus falou assim, fala com ela. E eu tenho um espírito de desobediência, sai muito, sai calada. Aí chegou em casa e Deus falou assim, você vai mandar uma oração para ela. Fiz a oração, mandei para ela. Ela falou assim, a resposta vem de Deus, alguém para me ajudar. Aí ela aceitou Jesus comigo, está comigo até hoje, é ótima. Sabe que essa pessoa ora mais que eu. Deus está fazendo algo na vida dela sentimental, porque Deus permitiu a separação. E Deus está fazendo algo assim, está restaurando, Deus está fazendo um negócio. Mas ela teve que entender. Porque quando não é de Deus, mulherada, Deus arranca logo do coração da gente. É verdade. O tanque veio lá, sabe? Agora, quando é de Deus, Deus não tira do nosso coração. Deus não tira do coração e fala, você vai orar. Um dia Deus fala, eu não vou, quer saber, não vou. Um dia eu falei, Deus, eu vou destruir o meu coração. Ele falou assim, eu faço um transplante. E a Patrícia, ela entendeu o propósito de Deus na vida dela. Que Deus permitiu uma separação, mas ele ia restaurar, porque ela era, né, Patrícia? Ela era fisiculturista, assim, ela destilava as armas do corpo. Hoje em dia ela usa a cabeça, né? Usa Deus e usa a cabeça. E Deus usou isso, pegou ela. Ela teve que passar por um momento de humilhação muito grande, no Deus está exaltando, os exaltados, os humilhados são exaltados, foi exaltado. Sabe quando Deus agora, quem está precisando deles é quem está precisando dela é eles. A pessoa tem que entender, porque se não entender o propósito, não vai viver o projeto. É verdade. Se não entender que Deus permitiu uma prova, porque você vai passar por ela e Deus vai restaurar teu casamento, vai libertar o seu filho, vai levantar a sua empresa, você tem que entender o projeto, o propósito. E tem que passar pelo propósito. Não é jogar tudo para cima, deixar. Porque tem mulher que ora tanto para o esposo, a hora que o esposo está voltando, ela deixa. Aí ele arruma outra mulher em casa e fala assim, foi presente de Deus, mas é quem orou foi você. Tu ora para o teu esposo voltar. Faltando alguns dias para voltar, deu mulher marido, cansei. Aí em casa com outra pessoa que não pagou o preço, vai falar assim, presente de Deus, que a Daniela pagou o preço. Amém, gente? Louva a Deus pela vida de cada um, que a gente agradecer a Deus. Vamos orar, sabe? Vamos. Gente, nós vamos finalizar, mas finalizar então com a oração. A Vânia vai orar por nós. E agradecer você que esteve aí com a gente. E pedir, né, a você que você possa, mulher, entender o processo, se posicionar, que Deus faz a obra dele, mas você faz a sua parte e que o testemunho da Vânia hoje sirva de lição para todos nós. E venha conhecer a igreja, fica aqui na Avenida Brasil 741, amém? Na Avenida Brasil 741. Vamos lá, vamos nas mãos, amém? E essa oração vai penetrar no seu coração. Essa oração vai invadir nessa noite sua mente. Você vai ter a partir de hoje um pensamento diferente a respeito de tudo que tu está vivenciando. Jesus, nessa noite, Pai Santo, Pai querido. Obrigada por este momento que o Senhor me preparou, Senhor. Obrigada, Deus, Deus inteiro, teve endereço certo. Deus, alcança cada um que esteve nessa live até agora, Jesus, aqueles que saíram. Deus, a tua filha que é Dani, Senhor, Deus, cumpra o desejo do coração dela, faça a tua vontade na vida dela, Patrícia. Jesus, nessa noite, apresenta a vida de cada um do outro lado, Senhor, vai ao encontro de cada um. Cada um, Senhor, nesse momento tem, Senhor, uma situação mal resolvida. Muitos com lares destruídos, Senhor, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, Senhor. O diabo veio para matar e roubar e destruir, meu Pai. Que o Senhor possa entrar com restauração, profetiza restauração. Profetiza multiplicação, Senhor, sabedoria para essas mulheres, dê sabedoria para elas.
Dê sabedoria para cuidar do seu esposo, dos seus filhos. Não é só trabalhar e falar na cabeça. Não, Deus, o joelho ainda é Deus a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. A oração, ela liberta, a oração cura, a oração, Deus, eu quero profetizar nessa noite sobre os teus filhos do outro lado, Senhor. Aqueles que se encontram desanimados, abatidos, depressivos, com pânico, com medo. Pessoas com câncer, com um diagnóstico do médico, Deus, a última palavra que dá é o Senhor, Deus. Aonde estiver morto, Senhor, dá fôlego de vida nessa noite. Jesus, nós estamos aqui profetizando sobre este povo, Senhor, meu Pai. Deus, um tempo novo é uma nova história, Jesus. Deus, que as tuas mãos alcancem cada um nessa noite. Toda maldição, Senhor, esse homem, esta mulher que foi vitimado de inveja, como eu, Senhor, fui, de feitiçarias, bruxaria, quantas pessoas, Deus, amarradas nessas práticas, Deus. Jesus, eu quero te pedir que você venha quebrar toda a obra do diabo, todo espírito de contenda, espírito de briga nesse casal, de nervosismo. Deus, tudo quanto o Senhor tem atrapalhado o casal, a família, os filhos no vício, Deus vai ao encontro nessa noite, Pai. E liberta, Senhor, entra com libertação. Que a paz venha reinar sobre este lar, sobre esta família. Que a paz venha reinar, Senhor, sobre cada um, meu Pai, dessa cidade, do paraíso, do Brasil e do mundo, Deus. Que a paz nessa noite venha reinar e profetizo, Deus, um novo tempo, uma nova história para essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Deus te abençoe. Obrigada a você. E Deus abençoe vocês. Obrigada por ter ficado com a gente. E é isso. Ah, mas não vai.